Fala, estrangeiros, tudo bem? Olha, eu vou falar com vocês hoje sobre dois países onde eu vivi. Eu acho que vale a pena falar sobre esses dois países. São dois lugares, que é Portugal e a Suíça, dois países onde eu vivi, não é? Se eu tivesse vivido em outros países, poderia falar de outros países, mas visitar pra mim não conta, sabe? A pessoa tem que vir, pra saber falar do país, tem que viver naquele país. Como eu tenho noção que é uma coisa bastante bastante pessoal, né? Então eu queria deixar bem claro que a minha percepção, a minha experiência de como eu vivi nesses países, e talvez outras pessoas, outros estrangeiros tenham outras percepções e viver outras realidades, né? Diferentes das que eu vivi, né? Então, quando eu estava em Portugal, eu cheguei lá no início da minha idade adulta, não foi? Então fiz a minha faculdade lá em Portugal também e tal. E foi um país onde eu passei muitas coisas boas na minha vida. Por uma boa temporada da minha vida eu passei lá, né? Foram 7 anos. E o que eu percebi lá é que não tem assim muita diferença. Acho que foi até me ajudou a entender mais ou menos como é que funciona o povo europeu, porque eu acho que o Portugal está um pouco entre a Europa e o Brasil, porque o Portugal tem muita coisa do Brasil. Então essa coisa, acho que também por ser um país que tem muita praia, tem um litoral muito grande também, né? E fala a língua portuguesa, e tem muitos brasileiros lá em Portugal, principalmente em Lisboa. Acho que é um dos fatores que ajuda na integração ali também, né? Então um ponto forte que eu achei de Portugal é justamente esse ponto da integração, né? Como em Portugal tá passando muitas novelas brasileiras, até filme brasileiro passa lá em Portugal, tem muito brasileiro lá trabalhando em restaurante, trabalhando na área de construção também, civil, em outras áreas também da sociedade, tem muito brasileiro lá. Então acho que isso mudou um pouquinho o perfil do país, que essa atmosfera um pouco tropical ali, apesar de ser um país da Europa. Então toda essa atmosfera tropical leva todas as pessoas, até mesmo os portugueses, né, a criar uma pequena atmosfera ali, que não é uma atmosfera tão europeia, que eu acho, né, um pouco diferente. Porque depois, quando eu fui visitar outros países europeus, eu senti um contraste muito maior do que quando eu vivia no Brasil, do que em Portugal. Em Portugal, muitas coisas lembram o Brasil, principalmente para mim, que venho de Minas Gerais, que lembra muitas cidades assim como Ouro Preto, Diamantina, essas cidades bem assim da época da colonização, vamos dizer assim, com aquele tipo de chão, aquele tipo de passeio, aquelas igrejas brancas e azuis. Portugal é todo assim, né? Como se fosse uma Belo Horizonte aumentada ali a potência, né? Achei muito interessante isso e me ajudou muito, né? Então acho que um ponto forte para Portugal é justamente esse ponto tropical ali. Tem muita coisa do Brasil, então a pessoa se identifica em muitos pontos, né? Mas também tem o seu lado negativo, por causa que, por exemplo, se você for olhar na área do emprego, tem uma crise lá econômica. Quando você de lá estava no início dessa crise, agora acho que ainda está, agora começou a sair, pelo que eu estou vendo das notícias, começou a sair dessa crise agora, mas tem sempre essa problemática do emprego, né? A pessoa não consegue encontrar emprego, a pessoa chega lá com boas qualificações, na verdade, mas não consegue um emprego tão bom, porque não existe, tão congelado, não existe emprego nessa área mais, porque já tem muita gente procurando emprego e tal, uma coisa que acho que também acontece no Brasil, e reflete um pouco em Portugal também, até por causa do espírito da nação, né? O pessoal lá, o que eu vi é que o pessoal vai para um barzinho, por exemplo, pode ficar até as 2, 3 da manhã sem problema nenhum, e existem vários lugares, né, que você pode fazer isso, né? O que já não acontece aqui na Suíça, mas em Portugal esse seria um ponto negativo, por exemplo, né, que às vezes porque o país se adaptou tanto a isso, a esse clima tropical, e também vamos pra praia, depois vamos pro barzinho, depois vamos surfar um pouco, não dá tanta ênfase assim para a estrutura laboral, trabalhista assim, o que gera esse buraco ali, essa rachadura ali no sistema do país, né? Então, como todos os países tem pontos fortes e pontos fracos. Para mim, esses são os pontos fortes de Portugal, né? Essa área da integração, essa área de você se identificar mais com o Brasil. Então, essa saída sua do Brasil, você deve deixar seus amigos, deve deixar todo mundo lá no Brasil e vir para aqui sozinho, isso te ajuda um pouco, quase você fala em português ainda, você fala a sua língua, sabe? Então é uma coisa que ajuda bastante na hora da integração. Você está ali vivendo aquela avalanche de emoções ali, mas pelo menos você tem a sua língua, você pode falar a sua língua, né? O que não acontece aqui na Suíça. Aqui na Suíça tem uns pontos fortes também, que é justamente essa área laboral, né? Se você chega aqui e, como eu já falei em vários vídeos, chega aqui de uma forma legal, de uma forma boa, é impossível você não ter uma qualidade de vida maior do que o que eu tinha no Brasil, maior do que
sentir em Portugal. Aqui a qualidade de vida é muito boa. Isso não falo só de educação, mas eu falo também do saneamento básico, estou falando de a estrutura mesmo do país. Para mim, Lisboa era bastante suja quando eu estava lá. Lisboa era suja, era uma cidade bonita, bastante colonial mesmo, tinha lá os castelos, tem o Castelo de São Jorge, tem ali a Baixa Chiado, tem ali aquela Praça do Comércio, é legal, mas se olhar para a rua, olhar para o chão, você vai ver sujeira ali. Não estou comparando com países de terceiro mundo, estou comparando Portugal com os países europeus e com os países do primeiro mundo, ok? Então, para mim, comparando nesse nível dos países europeus, não era uma cidade limpa. O que não acontece em Zurique. Zurique é uma cidade limpa, é bem limpa mesmo, mas tem aquilo também, a vida social não é tão ativa das pessoas, né? Eu não vou em balada aqui, isso não faz parte da minha vida mais, mas ouço pessoas falando, o pessoal vai na balada, então fazendo festivais de verão e tal, e já fica pensando, olhando às 10 horas, 10 e meia, já vão para casa, que amanhã tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Esse é o espírito do país, é trabalho, 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 as pessoas trabalham muito, e é por isso que eu acho que o país ficou tão rico assim, né? Por causa que a ênfase, o foco do país tá no trabalho, tá na estrutura e no trabalho. Então acho que esse tipo de coisa, sabe, faz com que o país seja limpo. Então vamos produzir mais, vamos aumentar a qualidade de vida, é tudo bem estruturado, é tudo bem segmentado, assim, que todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe? Então acho que uma coisa bastante positiva aqui na Suíça é essa área laboral. Quem está pensando em chegar a criar uma carreira, fazer uma carreira, atingir um sucesso financeiro, talvez não quer viver aqui na Suíça, quer viver lá no Brasil, mas quer estar mandando dinheiro para o Brasil de uma forma mais regular e tal. Acho que é um ponto bem positivo aqui da Suíça. O ponto negativo é justamente essa questão da vida social, a vida mais ativa, né? Eu escrevi aqui até no papel aqui, né? Que é o país voltado ao trabalho e que justamente é um país frio também, né? Dois pontos gritantes aí dos dois países, né? Onde é que eu falei que Portugal é um país onde é que tem muita praia, você pode passar o dia inteiro ali, o verão chega ali no início de junho, eu acho, se eu me lembro bem, e fica até outubro, às vezes, sabe? Então tem um período muito longo, daí fica quente, você sai à noite, o clima ainda tá quente, sabe? Tá agradável e tal. Aqui na Suíça não é assim. Quem tá querendo, quem gosta do calor e tal, isso é um ponto forte de decisão para onde é que ele vai, então vá para Portugal, por causa que aqui na Suíça, a Suíça é um país frio. Logo quando eu cheguei na Suíça, uma das primeiras coisas que eu ouvi é que a Suíça era um país frio e aceite isso. Então, eu acho que eu não entendi isso no início, mas depois eu entendi. São as 4 estações, o país é frio. Chega no inverno, congela, chega na primavera, fica bonito, fica tudo verdinho e tal, mas da mesma forma que no verão, faz calor também? Faz calor. Durante o dia fazem seus 30 graus até, sabe, 30, 31, 32 graus, mas como o país sempre tende ao frio, se entra uma nuvenzinha na frente do sol, então se começa a ficar mais tarde, chega à noite, o país esfria, fica frio, tem que colocar um casaco leve, tipo um casaquinho da Adidas, alguma coisa assim, porque o país é frio. Então é uma coisa que a pessoa tem que se acostumar e se adaptar a esse jeito. Então se para você o clima é uma coisa muito importante, então acho que Portugal seria uma boa opção. Agora, se para quem gosta do frio, gosta da neve, gosta desse clima, dessa atmosfera que é gerada nessa época do frio, então a Suíça é o país perfeito. E o país é preparado para o frio, coisa que Portugal não é. Acho que as casas mais novas, os prédios mais novos em Portugal já são mais preparados para o frio. Tem já a janela um pouco mais isolada também, tem umas coisas melhores assim que isola do frio. Mas nos lugares onde eu morei lá em Portugal, uma das casas não era bem isolada. Tava ali, tem as janelas pequenas, tipo essa estrutura europeia mesmo de casas, né? Janela bem pequena e tal, para preservar o calor dentro da casa e tal, mas mesmo assim o frio entrava, então dentro de casa tinha sempre que usar um casaco desse aqui, não é? O que não acontece na Suíça. Na Suíça, quem usa casaco assim é mais porque gosta mesmo, igual eu, né? Quem gosta desse tipo de casaco, acha confortável, mas não precisa usar esse tipo de roupa dentro de casa, porque as casas são preparadas, até as casas mais antigas são preparadas para o inverno. Então acho que é uma coisa que é bem agradável mesmo aqui na Suíça, né? Mas quem está pensando, assim, num resumão mesmo aí, né? Quem está pensando em ir para Portugal são um tipo de pessoa que não quer mudar muito o estilo de vida. Já tinha esse estilo de vida no Brasil, mas quer tentar uma coisa fora do país,
mas não quer muito abrir mão das suas raízes, assim, do seu estilo de vida, do seu jeito que vivia lá no Brasil com os amigos, o ritmo de vida também é muito parecido com Portugal, então eu recomendaria mais Portugal. Agora, quem está querendo sair do Brasil por meros motivos financeiros, eu recomendo que pegue um visto e venha trabalhar aqui na Suíça, então, que é um país, né, que você vai, se você for bom, você vai conseguir um sucesso financeiro muito bom aqui na Suíça, e se o seu objetivo for morar aqui na Suíça, você vai conseguir morar, trazer a família, você vai trazer a família, vai ter um bom nível de vida aqui na Suíça também. Ou então, se quer voltar para o Brasil, sabe, só quer estar na Suíça para juntar algum dinheiro, eu recomendo sim que venha para a Suíça, junta o seu dinheiro e volta para o Brasil, porque é possível sim. É claro que eu estou falando sempre no espectro da legalidade, né? Se for ilegal em Portugal, vai conseguir subemprego, não vai conseguir receber muito dinheiro, ou então se conseguir receber muito por algum motivo, alguma hora a casa cai e fica pior do que tudo, e na Suíça pior ainda, você nem consegue entrar se tiver ilegal, e se ficar ilegal, sabe? É aquilo, o pessoal come pão que já amassou e depois reclama, né? Realmente eu acho que eu posso ter ajudado alguém do outro lado, né, que está pensando em ir para o Brasil, ou então várias pessoas também que estão em Portugal e tentando vir aqui para a Suíça. Por isso eu acho que tem tantos portugueses que vivem aqui na Suíça também, justamente por causa disso. Eles abriram mão, eles conhecem o país deles, né? Eles sabem que é um país muito confortável, tem muitas praias, um estilo de vida bem relax, assim, por assim dizer, né? Mas por que tem tantos portugueses aqui na Suíça também, né? Justamente por causa desse lado financeiro que Portugal, infelizmente, ainda não proporciona, né? Então espero que tenha ajudado alguém aí. Olha, um grande abraço, feliz 2018 para todo mundo e Jesus abençoe vocês. Tchau, tchau.